Hoje, quero compartilhar algo com vocês que vai de encontro com tudo aquilo que nós estamos fazendo. Nós, como igreja, nós temos um papel de avançar, de alcançar vidas, e nós ouvimos isso todas as vezes. E talvez nós sempre começamos um processo de igreja pensando em fazer coisas. Isso é importante, Fazer é importante. Mas se a gente começar a prestar atenção no movimento da igreja, como ela inicia, como é o fundamento da igreja em Cristo, a gente vai começar a perceber que fazer é a segunda etapa. Havia uma etapa inicial. E claro que a etapa inicial é o mover do Senhor Jesus sobre a vida de cada um que é alcançado, e aí Deus sim sara, Deus cura, o Senhor liberta, o Senhor prepara, o Senhor batiza, integra, só que a partir daí começa talvez algo que a gente presta pouca atenção. E seja por nós, ou seja pelo modelo igrejeiro de hoje em dia, a gente sempre é condicionado a fazer coisas. Mas se a gente olhar a palavra do Senhor, houve uma ordem, uma sequência um pouco diferente. E nessa noite eu quero apresentar algo para nós, para que nós talvez voltamos à posição de origem e à posição que a gente nunca deve sair. Entenda isso, nunca deve parar de praticar isso. E quando eu orava e louvava ao Senhor durante o culto, me veio algo na cabeça que assim, muitas vezes a gente fala agora, nós estamos cheios do Espírito Santo. E eu já ouvi 1000 vezes as pessoas dizer, ok, mas aonde há pecado o Espírito Santo não habita, isso é fato, amém? Ok, mas eu quero lembrar uma coisa também. O Senhor me deu algo ali, enquanto eu louvava, que eu falei, Senhor, e como nós vamos ministrar sobre isso? Ele falou assim, filho, preste atenção em algo, aonde o Espírito está, o pecado não habita. Entenda uma coisa, talvez antes o Espírito Santo de Deus não habitava em nós, isso é fato, porque nós não tínhamos a vida lavada e remida pelo sangue de Cristo, mas eu já quero começar a posicionar você antes de liberar a palavra, que a partir do momento que você confessou o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você, e a partir que o Espírito Santo habita em você, o pecado não faz mais parte da sua vida, amém, meus irmãos? Aleluia, olha só, o Espírito Santo não se afasta pelo pecado, é o contrário, o pecado não consegue ficar onde o Espírito Santo está, é inverso. E se eu e você começar não entendendo isso, talvez eu pense que eu estou cheio e vazio do Espírito, e aí começa o que? Uma guerra de acusação do inimigo, eu achando que eu estou longe. Deixa eu te lembrar mais uma vez, aonde o Espírito Santo habitou, o pecado não tem morada. Ele pode tentar entrar, mas ele não consegue, porque a casa já está habitada. E nessa noite eu quero que você erga a mão dos céus aos céus e diga, eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Aqui é quando o Senhor Jesus, antes de ir, ele pede, dá uma direção aos seus discípulos. E qual foi a direção? Vá a determinado local, fique lá até que todos sejam cheios do Espírito Santo. Essa foi a direção de Cristo. Ele falou, então vocês vão para este lugar, e lá vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E aí, em Atos 2, versículo 4, a palavra diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amém, meus irmãos? Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender, de uma vez por todas, é o que eu devo fazer, o que eu devo buscar quando eu estou numa igreja, quando eu estou com o coração disposto a servir, quando eu estou na minha casa, ficar cheio do Espírito Santo. Esse é o nosso ministério. Por mais que a gente possa fluir em outras coisas, eu e você precisamos nos ocupar a uma única direção, ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a essência e a manifestação do poder e da glória de Deus. Ou seja, todas as coisas que tentam resistir, e essa resistência não é dentro, é fora, ela tenta entrar, porque ela quer tentar destruir o quê? A obra do Espírito que habita em você. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós. E nosso papel é o quê? Se tornar cada vez mais cheios do Espírito Santo do Senhor. Amém, meus irmãos?
Então, por isso que muitas vezes a gente sente que talvez a gente esteja vazio, a gente esteja longe, e aí começa a manifestar obras que não pertencem a nós. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Toda vez que nós falamos, nos comportamos de maneira diferente da filiação de Cristo, isso é algo externo, não é seu. Isso é algo que está te influenciando, e a gente precisa entender isso. Porque quando o apóstolo Paulo fala que os frutos do Espírito é bondade, é amor, é benignidade, o domínio próprio, ele fala que contra essas coisas não há lei, não há força externa para dentro. Essas coisas são imutáveis. Ou seja, o fruto do Espírito em você é imutável. Ele não muda. Mas pastor, por que de vez em quando eu ainda apresento as obras da carne? Porque falta ser cheio. Falta transbordar. O Espírito Santo está em você. Mas sabe de uma coisa? Quanto mais você se encher, mais você tem o quê? A atmosfera do Espírito fluindo em você. Se a gente parar para pensar como um copo de água ou um recipiente, quando a gente começa a enchê-lo, ele tem a substância, mas ele só começa a fazer estrago fora quando ele transborda. E a maioria das vezes a gente sempre vai servir o leitinho no café quando a gente era criança, e a mãe sempre olha para a gente e fala, não enche tudo o copo, filho. Com Deus é diferente, enche tudo o copo e transborda. A gente sempre foi doutrinado a não colocar muita comida no prato, a não encher muitas coisas que a gente vai beber. Não precisa, serve tantas vezes que você quiser. Com Deus não. Deus quer que a gente seja transbordante. A vontade do Pai é que eu e você transborde no Espírito. Ou seja, Ele não tem vontade que a gente entre num processo a conta-gota. Não, Deus é um Deus de abundância. E a vontade dele, para mim e para você, é que eu e você sejamos o quê? Transbordados, cheios do Espírito Santo de Deus. Aí sim, quando nós estivermos transbordantes do Espírito de Deus, contra todo essas coisas não há lei, não há influência. As obras da carne não prevalecem sobre nós. Essa é a vontade. Por isso que a primeira coisa que Jesus disse aos seus discípulos é: fiquem lá, até que sejam cheios. Repita comigo: até que eu seja cheio. Aleluia! Então talvez até hoje nós não percebemos isso. E entramos num processo do quê? De igreja. Entendo o que eu estou dizendo, nós somos a igreja. Mas talvez a gente precisa recondicionar a rota do navio. A gente precisa ajeitar de novo o leme no caminho certo. E o caminho certo a seguir segundo a direção do próprio Cristo é: seja cheio do Espírito Santo. Então, em vez da gente se encher de muito conhecimento, a gente deveria ter se enchido muito do Espírito. E aí sim, o Espírito com conhecimento manifestará obras incríveis. Mas não, a gente vai pelo caminho do conhecimento, o caminho da obra. E aí a gente acredita na nossa cabecinha que o Espírito Santo, o transbordar do Espírito Santo, seja para um ou outro. E nessa noite eu quero declarar, através da palavra de Deus na sua vida, que ser cheio do Espírito Santo é para você. Aleluia! É para você, meu irmão. É para você, minha irmã. Essa é a vontade do nosso Pai. Atos dos Apóstolos 4, 23. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. E o título dessa parte, talvez na sua Bíblia esteja assim: a igreja em oração. E aí ele começa a história de quando João e Pedro estavam presos, e eles foram soltos. E a palavra do Senhor diz que aqueles irmãos estavam unânimes, no versículo 24, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito premeditaram. Agora, Senhor,
olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende-se a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, preste atenção nisso, tendo eles orado, aconteceu algo, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. Quem estava cheio? Pedro e João, os apóstolos. Pentecoste, se encheram. Foram presos, foram para o Sinédrio, foram libertos. Nesse momento estava toda a igreja reunida, esperando o quê? A soltura deles. Eles são soltos, eles voltam para o lugar, e diz que a igreja inteira orou. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando a igreja está cheia, de quem? Do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que aquele lugar tremeu. Tremeu. O Espírito Santo veio com unção poderosa. Tremeu. Foi visível externamente. Só que acontece uma coisa. Quando os cheios do Espírito oram, o que acontece com quem está em volta? Todos ficaram cheios. E quando todos ficaram cheios, o que acontece consecutivamente? Sinais, maravilhas e prodígios. Amém. Se a gente entender essa parte de Atos dos Apóstolos e praticar essa parte, nós vamos ver coisas incríveis. Amém, meus irmãos? Percebe uma coisa, a direção do Senhor foi para que eles ficassem cheios. Quando eles ficaram cheios, o que aconteceu? Mover espiritual onde eles estavam. Então para e pensa, eram 12 que ficaram cheios e encheu toda uma casa. Quanto nós somos aqui? Mais de 50. Perceba isso, se 50 que ficar cheio, e nós somos cheios, amém? Vamos transbordar copos? Aleluia, amém. Presta atenção numa coisa, sinais, maravilhas e prodígios vão acontecer. E o que são sinais, maravilhas e prodígios? Já parou para pensar? Alguém já pensou o que é sinais, maravilhas e prodígios? Casa tremer, sinal. Quando a casa tremeu, por que o Senhor fez questão da casa tremer? Para que todos que estão à volta crescem, pudessem ver algo externo e falar, uau, Deus está aqui. Quando eles pensam, Deus está aqui, o que abre o coração deles? Enche de fé. Por isso que talvez a gente está no intuito de usar o versículo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Isso é verdade, é bíblico. Ouve, que a fé entra. Mas quando você vê um sinal, uma maravilha, um prodígio, a fé explode dentro de você. Eu prefiro caminhos curtos. Não sei os irmãos. É muito melhor do que você ficar 1 ano, 2 anos, batendo na cabeça do seu parente, orando por ele, fazendo um monte de coisa, do que chegar no local, impor a mão, fazer uma oração, a casa dele tremer, e ele fala, rapaz, falou, isso é Jesus, quer ele? Quero. Era isso que acontecia. Presta atenção nisso. Pensa isso com a gente. Agora visualiza você, se enxerga cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Alguém tendo uma enfermidade, você fala, olha, eu conheço alguém que vai resolver isso, eu quero apresentar ele para você nesse lugar. Em vez de você ficar, Jesus Cristo era o Filho de Deus que morreu, larga a mão da sua religião, posso orar por você? Esse é o caminho. Aí a pessoa vai falar, ora, tá todo descrente. Aí você impõe sua mãozinha, quem age, o que está transbordando em você, Espírito Santo. Espírito Santo vem com fogo, glória e poder, manifesta na hora uma cura. Você acha quem vai querer Jesus? Quem é o teu Senhor? Quero seguir Ele. Aleluia! Entendeu o nosso papel de ser cheio? Entendeu porque a gente tem que buscar ser cheio? E buscar ser cheio,
Não depende de nós, entenda uma coisa, o poder é dele. A única coisa que a gente tem que ter é frequência. E talvez esse seja o nosso maior desafio de todas as coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa, frequência de oração não tem a ver com grandes esforços, é isso que eu quero que você entenda. Porque talvez quando eu falo de frequência, parece que você vai entrar dentro de um calabouço e tem que se fechar. Vamos pensar em algo. Pense numa jarra. Quem vai determinar a frequência do seu enchimento é quem? Você. Quanto mais tempo você passar e dedicar com a presença de quem? Do Espírito Santo, mais ele vai dar substância para você. Então, se você hoje ora 5 minutos, ou 1 minuto, ou talvez nem ore todos os dias, e você já, na autoridade do nome de Jesus, já espanta umas febres, uns torcicolos e umas gripes, imagina você orando todo dia 1 hora. O copo vai começar o quê? A encher. E talvez, pastor, mas eu não tenho 1 hora. Tá, ora 20 minutos, depois mais 20, depois mais 20, depois mais 20, porque o Espírito Santo fala, orou 20 minutos, parei de encher. Não, a medida da sua oração vai encher o seu copo. E quanto mais você orar, vai começar o quê? Transbordar. Eu ouvi a vida inteira uma coisa, um princípio na igreja, e a gente sempre presta atenção no princípio da morte, não no espírito da vida. As pessoas falam, chegou o limite do pecado, e diz que Deus age, o juízo vem. Quantos já ouviram isso? Transbordou o pecado, agora Deus entra com a foice. Sim, é verdade, pode ser. Mas o Espírito Santo também é igual. É igual. Transbordou a presença, sinais, maravilhas e prodígios. Se o pecado, vamos pensar no padrão da morte, se o padrão da morte acumula pecado, o padrão da bênção acumula bênção. Se o meu pecado me faz cumprir um processo de morte, a minha oração também enche meu copo de bênção. Quantos estão entendendo? Nosso trabalho não é em vão. Vamos entender isso? Se aquilo que gera morte, aquilo que gera vida é muito mais poderoso. E a gente fica preso na morte. Agora eu tropecei hoje, irmão, deixa eu falar uma coisa. Se você ficar preso na morte, você nunca vai viver a vida. Esquece a morte. A morte não venceu sobre a vida. Jesus disse, as obras da morte acabaram. Acabou. Acabou o ciclo da condenação. Acabou o caminho da morte. Agora eu te dou o caminho da onde? Da vida. Se você andar pelo caminho da vida, você vai começar a viver cada vez mais cheio da minha plenitude. Mas olha, eu pisei no caminho da morte. Mesmo que se desviar, pisar na esquerda ou na direita, você vai continuar no seu caminho da vida. Mas pastor, vai anular tudo? De forma alguma. Por quê? Porque o pecado não prevalece sobre o Espírito. O pecado não resiste ao Espírito. Jesus foi cheio de pecado na cruz. Todo o pecado estava sobre Ele. Tudo foi lançado sobre Ele. Pensa em todos os seus pecados que você já cometeu, que você pensou, que você fez e vai fazer. Foi tudo para cima dele. E o pecado estava lá em cima dele. E diz que quando ele desce para o inferno, para a condenação, diz que a lei do Senhor não permitiu, porque o pecado não era dele, e naquela hora ele subjuga o pecado, ou seja, ele domina o pecado, e joga debaixo da sola dos pés dele. Aí ele fala assim, mas eu morri pelo pecado de vocês, e a partir de agora eu sou o seu Senhor, eu sou dono seu. A sua resposta, você não responde por você, eu respondo por você. E toda vez que alguém tenta te acusar através do pecado, esvaziar a presença do Espírito Santo, quem que ele encontra? Fala assim, Jesus. Jesus. Na hora que o diabo vem e fala assim, mas o Tiago está com esse pecado. Ele fala, deixa eu falar uma coisa. Esse pecado não é do Tiago. Esse pecado é de Cristo. E Cristo já venceu o pecado. Então o Tiago logo não tem pecado. A morte não prevalece. E é assim que é a sua vida. Entenda esse processo de uma vez por todas. Meu irmão, a morte não prevalece sobre você. Mas pastor, eu manifesto os frutos da morte, eu manifesto as obras da morte. Sim, porque ainda você não está cheio. Encha o seu copo a partir de agora. Nós vamos ver sinais e maravilhas nesse lugar.
Nós vamos ver por quê? Porque nós vamos ser cheios, 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 cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios. E aí a gente vai ser o quê? Filhos do Deus Altíssimo, manifestar as obras de quem? Do Espírito. Do Espírito. E aí deixa eu falar uma coisa, não olha para o seu pecado nesse momento. Ele não vai vencer sobre o Espírito. Você pode andar pelo caminho de tentar resolver o seu problema de pecado, mas eu quero te dar um conselho nessa noite. Pega as obras, as manifestações dos pecados que te acusam, e todo dia apresenta esse pecado na frente de Deus. Todo dia, fala: Senhor, olha, esse negócio está martelando a minha cabeça, mas deixa eu te falar uma coisa, eu prefiro, em vez de pensar no pecado, eu prefiro pensar na vida. Me enche com o teu poder. E eu quero declarar para você que toda a nuvem de acusação da sua cabeça, ela vai se dissipar. Sabe por quê? Porque o pecado não vence o Espírito. Entenda isso. A acusação não vence o Espírito. O pecado, a morte, não vence a vida. Ela não opera. Por isso que quando uma doença, um estado ruim se instala, quando você chega, em nome do Senhor Jesus, saia. Ele tem que sair, porque as obras da treva não resistem às obras da luz. Essa é uma verdade que opera dentro da sua vida. E é essa a verdade que a gente tem que viver. Nós fomos resgatados para viver isso. A gente não foi resgatado para viver acusação, mano. A gente não foi resgatado para tentar resolver aquilo que a gente nunca vai conseguir resolver. Deixa eu te explicar isso. Você não lida com a sua natureza é caída. Quem lida com as suas obras é o Espírito Santo. O fruto dele sobressai sobre a sua natureza, entenda isso. Ah, mas eu sou assim. Você era assim. As obras do Espírito te transformam numa pessoa totalmente diferente. Você só precisa decidir encher o copo. Olha para o seu irmão e fala: irmão, enche seu copo. Enche seu copo. Mas eu sou cheio de falha, cheio de defeito. E daí? Todos são. Todos são. Todos passam pela mesma dificuldade que você passa. Todos têm a mesma dificuldade de perdoar que você tem. Todos têm raivinha interna como você tem. Todo mundo fala palavrão como você fala. Pensa como você pensa. Porque isso é a obra da carne. Todo mundo é igual. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Se você entender isso, começar a perceber que em mim não tem nada, isso é ótimo. Quando você olha, em mim não tem nada, mas no Espírito eu tenho tudo. Eu sou nova vida. Eu posso ser diferente não por mim, pelo Espírito que habita em mim. Porque o Espírito que habita em você é que manifesta obras gloriosas. Não é você. Entenda isso de uma vez por todas. Você nunca vai ser bom. Nunca. Quer dizer que eu sou horrível? Não disse isso. Eu disse que você não vai ser bom. Constante. Abençoador o tempo inteiro. Estou dizendo que ninguém é ruim, entenda. Mas eu estou dizendo que você nunca vai ser aquilo que você tanto deseja por você, mas por Ele nós seremos tudo o que pensamos, o que imaginamos, e melhor, acima do que pedimos e pensamos, ou seja, transbordantes. Aleluia, quantos querem isso? Amém. Vamos ser cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Outra coisa, essa semana eu quero te desafiar a algo. Pega essa palavra de hoje. Pegue Atos dos Apóstolos, 2 versículos para você hoje. Atos 2 e Atos 4. Pega esses 2 versículos e medite nele a semana inteira. Pega ele e faz isso virar vida em você. Não fica se distraindo com um monte de coisa. Talvez falte essa boa dica espiritual para os irmãos. Pega essa palavra, medita nela. Medita de dia e de noite. Olha para esse versículo e fala: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero manifestar sinais e prodígios. Senhor, eu quero ser um copo transbordante. Ore de hoje até o próximo domingo sobre essa revelação. Muitas vezes a gente não percebe o mover de Deus, o fluir de Deus como igreja, porque a gente fica captando um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu quero te dar uma dica: medita nessa palavra. Viva esse princípio essa semana. Você não precisa de muita coisa, uma palavra já nos basta. Viva ela intensamente essa semana. Toda hora que você puder, fala: Senhor, me enche mais um pouquinho. Vem, Espírito Santo, me enche.
Me enche, eu quero tua presença, eu quero mais de ti. São frases tão curtas que a gente canta nos louvores e talvez isso vai fazer uma diferença, talvez não. Vai explodir a sua vida no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Porque a palavra do Senhor é simples, mas é eficaz. Ela é simples, mas é poderosa. Ela é simples, mas é potente para transformar mente e coração. É isso que a palavra vai fazer com você nessa semana, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro isso. Vocês vão ser pessoas diferentes, não por vocês, pelo Espírito que habita aí dentro. O pecado não tem poder sobre você. Não tem. Mas eu peco, eu sei, mas ele não tem poder. É diferente. Eu posso errar, mas ele não prevalece. Quem prevalece? O Espírito Santo. Esse é eterno, esse não sai, esse não muda. E talvez, se você está apagadinho, não tem problema. Só começa a conversar com ele. Você vai sentir ele explodir dentro de você. A glória vai manifestar do mesmo jeito como sempre manifestou. Sempre manifestou. E ela sempre vai manifestar. Sempre, porque o Senhor é bom. Ele reconhece os filhos e o Espírito é o mesmo, ele não muda. Ele não muda. Só que vai vir com mais intensidade. Eu declaro isso sobre vocês. Mais intensidade,